Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 13, versículo 6, agora o ponto 12, falando desses sinais do fim, desse momento que nós estaremos vivendo pré-grande tribulação, princípio de dores. Então, eu estou alertando a vocês, como falei no tópico anterior, para nós não marcarmos um ano, né, para a volta de Jesus, um mês, um dia. Né? Nós devemos colocar como, vamos dizer, até um momento aproximado, acreditamos que está chegando esse dia, porque a Bíblia nos diz, né, quando nós percebermos que aquele dia vai se aproximando. Então, nesse ponto agora, o ponto 12, eu vou falar das seitas, aqueles erros, né, de pessoas que marcaram um ano para a volta de Jesus, ok? Então, o primeiro foi Lutero. Conforme Emílio Conde, você tem lá nas referências bibliográficas, no livro História das Assembleias de Deus, publicado em 1979, na página 8, ele diz: contaminado por uma síndrome escatológica, Martim Lutero afirmava que, como a vinda de Cristo estava próxima, nada mais se poderia fazer em prol daqueles que até aquela data ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. O período da Reforma realmente era um período, vamos dizer, terrível. Eles estavam vivendo uma peste que depois foi chamada de a peste negra, e aquela peste ela já durava 200 anos. Você já pensou o coronavírus durar 200 anos? Então os homens olhavam para aquilo e eles falavam: olha, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Mas nós sabemos que muitas profecias não tinham como se cumprir naquele momento, como a profecia ligada ao templo, o anticristo assentar-se no templo de Deus, Apocalipse 11, a ordem para proteger o templo, né? Medir, proteger o templo, o altar e os que nele adoram. Essas coisas não tinham como se cumprir naquele dia, e muitas outras profecias, né? Então, na verdade, era um conhecimento superficial que Lutero tinha da escatologia. Na verdade, o que ele conhecia era a escatologia católica, ou seja, nada, né? Lutero interpretava que os 3 ais, né, quando aparece onde fala ai, né, aparece 3 vezes, os 3 ais do Apocalipse já haviam se cumprido, e assim parece acreditar que já estavam na grande tribulação. Eu coloco uma citação aí de um artigo da Universidade Mackenzie, que diz: o primeiro ai era o herético Ário, o segundo, o ataque maometano à igreja, o terceiro, o império papal. Eu sempre falo que Lutero, ele não percebeu que ele estava dando um tiro no pé quando ele chamava a igreja católica de anticristo. Eles tinham que defender a igreja católica. Hoje o reformado, quando nós falamos que a Babilônia apocalíptica é a igreja católica, eles dizem que não, eles defendem a igreja católica. Por quê? Porque se o Papa era o anticristo e a igreja católica era a Babilônia apocalíptica, como tanto ele quanto Calvino disseram, quem eram eles, os reformados? Foi só um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que é impossível. Então essa doutrina vai ser abandonada depois pelos reformados, né? O artigo prossegue. Posteriormente, segundo McGinn, os luteranos encontraram um local para o próprio Lutero no Apocalipse, identificando-o com o anjo que transporta o Evangelho eterno, no capítulo 14, versículos 6 a 7. Ou seja, para ele já estava na grande tribulação, né? Os católicos, por sua vez, apresentaram outra interpretação. Roberto Bellarmino, 1542 a 1611, identificou o anjo do abismo, a figura demoníaca de Apocalipse 9:11, com Lutero e o luteranismo. É interessante nós observarmos que agora, tanto católicos quanto luteranos dizem que não tem nenhuma diferença doutrinária, estão todos certos, né? Estavam todos certos.
Quando os turcos muçulmanos invadiram a Europa em outubro de 1529, Lutero afirmou que se tratava de Gog e Magog, sendo que existe dois Gog e Magog na escatologia. Nós vamos falar desses dois. O de Ezequiel, e na profecia de Ezequiel, claramente, ele morre na batalha do Armagedon, e no Apocalipse aparece o outro Gog e Magog, já no fim do milênio. Mas então Lutero afirmou que os muçulmanos eram Gog e Magog. Lutero chegou a afirmar que Jesus voltaria em 100 anos. Lutero afirmou que os judeus jamais retornariam à sua terra e reconstruiriam Jerusalém. Então, como eu disse, a escatologia que existe na história é uma escatologia católica. E depois a escatologia reformada, que é apenas uma escatologia católica alterada. Então, a verdadeira igreja cristã, ela estava sendo perseguida pela igreja católica. Ela não podia viver nas cidades, porque a igreja católica decretou pena de morte para todos aqueles que não aceitassem o batismo infantil. E era o nosso caso, né? A igreja que nós fazemos parte hoje, ela estava sendo perseguida pela igreja católica. A igreja católica diz que exterminou essas igrejas no 7º século da era cristã. Mentira, nós estamos aqui. E as igrejas reformadas também seguiram esse mesmo caminho, né? Decretaram a morte de quem não aceitava o batismo infantil. Essa heresia terrivelmente diabólica. Pois bem, Calvino, se Lutero estava envolvido no erro de acreditar que Jesus estava próximo e não havia mais tempo para evangelizar o seu companheiro de reforma, João Calvino usava a predestinação para explicar a salvação dos novos povos. Segundo Emílio Conde, no livro História das Assembleias de Deus, ele diz: por seu turno, João Calvino, envenenado pela doutrina da predestinação, defendia já estarem seguros os que haviam sido predestinados à vida eterna, quer fossem evangelizados, quer não. A salvação destes já estava garantida. Emílio Conde conta isso porque no período da Reforma, Portugal e Espanha, principalmente, eles estão explorando as Américas e encontrando novos povos, povos que precisavam ser evangelizados. E aí Calvino teria dito, não dá tempo. Se eles são predestinados à salvação, vão ser salvos. Se for predestinado à condenação, não adianta também. Na verdade, ele está dizendo o que nós sempre falamos, que se realmente a predestinação, como eles pregam, fosse verdadeira, não adianta nós pregarmos o Evangelho. Quem tiver que ser salvo, será salvo, independente de pregação ou não. Foi o que Calvino disse. O artigo da Mackenzie sobre o pensamento escatológico de Calvino é um artigo interessante. Você tem um link aí, ele está disponível na internet, você pode baixar e ler. Ele diz: Paulo, entretanto, não fala de um indivíduo, mas de um reino que era para ser tomado como possessão de Satanás, para que ele possa se assentar como abominação no meio do templo de Deus, que nós vemos se cumprir no papado. Ou seja, Calvino, ele não acreditava no anticristo como uma pessoa, ele acreditava no anticristo como um reino, que seria o reino de Satanás na terra, que era o papado. Então, como eu disse antes sobre Lutero, o mesmo tem que aplicar a Calvino. Era para eles perceberem que se a Igreja Católica é o que eles falavam que ela era, e que nesse ponto eu concordo, ela é com certeza absoluta a Babilônia apocalíptica. Os reformados hoje protegem ela de tudo quanto é jeito, mas ela é a Babilônia apocalíptica. Ele não deveria falar isso, ele deveria fazer como os reformados, defender a Igreja Católica. Por quê? Porque, na verdade, ele está dizendo que ele não passa de um homem que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que nós sabemos ser impossível. A mãe das prostituições não tem como ser reformada. O comentário prossegue. Calvino afirmava que o anticristo não é um indivíduo que é representado sob o termo anticristo,
mas um reino que se estende através de muitas eras. A Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, ensinava a volta de Jesus, ensinava que a volta de Jesus ocorreria quando seus 12 fundadores morressem. O último morreu em 1901 e nada aconteceu. Essa Igreja Católica Apostólica não é a romana. Em 1831 foi fundada, né, uma instituição com esse nome, Igreja Católica Apostólica. A ideia seria tirar o romano, né? E aí eles fizeram uma profecia que Jesus iria voltar. E quando Jesus voltará? Olha, quando os 12 fundadores dessa igreja morrerem, Jesus volta. O último morreu em 1901 e nada aconteceu. Então são exemplos de interpretações, principalmente ligadas à volta de Jesus, para nós aprendermos que realmente eu acredito que a igreja ela não saberá com exatidão, ela vai perceber que aquele tempo está se aproximando, como disse o autor aos Hebreus. O comentário prossegue. Charles Taze Russell, que fundou a seita dos Testemunhas de Jeová e anunciou a implantação do reino de Deus no ano de 1914. Naquele ano iniciou a Primeira Guerra Mundial. E diz a história que ele falou, né? Um abismo chama outro abismo, né? Ele tinha que explicar. Poxa, você falou que Jesus voltaria e implantaria o reino de Deus. E agora estoura essa guerra. E aí a pérola que ele soltou foi... Não, isso aí são as forças do bem lutando contra as forças do mal que vão dar fim à força do mal, né? Não eram as forças do bem. O reino de Deus não foi implantado nem em 1914, nem em 1917, quando terminou a guerra. Na verdade, aquilo ali começou um período terrível, porque foi ali que o comunismo ganhou força, o projeto satânico de Karl Marx, né, foi implantado à força na Rússia, e ali o comunismo começou a ganhar vários países, e também foi ali que o nazismo, podemos dizer que o nazismo vai começar a ganhar força, porque Adolf Hitler guerreou em 1914, não morreu, saiu ferido da guerra, e ele é que vai gerar aquela Segunda Guerra Mundial, aquela grande tormenta no mundo. Essa seita tem experimentado uma queda vertiginosa em seus adeptos. Veja, eu peguei um artigo aí na internet, Testemunhas de Jeová em Foco, ok? Que diz: segundo informações, existem atualmente um total de mais de 200 salões do reino sendo ofertados em sites imobiliários. Se você quiser comprar, principalmente nos Estados Unidos, que eles falam, um salão do reino das Testemunhas de Jeová, né? Você pode comprar, estão sendo vendidos. No último ano, as Testemunhas de Jeová fecharam o total de 562 congregações nos Estados Unidos, segundo números divulgados em sua página oficial na internet. E um outro site também, o Paulo Pez, diz: Testemunha de Jeová fecha em apenas 3 anos 1.047 salões nos Estados Unidos. Então, até pelo erro inicial, já era para a seita não ir à frente, né? Marcou a volta de Jesus, errou, e aí ele deu essa desculpa e a seita continuou. A seita adventista do sétimo dia, olha só, essa seita, pregadores, membros dessa seita têm ido na Assembleia de Deus dar aula. Você encontra no YouTube, né, um membro dessa seita chamado Rodrigo Silva, ele na Assembleia de Deus ensinando sobre dons espirituais. Ou seja, uma seita que não acredita nos dons espirituais. Uma seita que diz que a Assembleia de Deus tem a marca da besta, porque a Assembleia de Deus não guarda o sábado. Eles dizem que quem não guarda o sábado tem a marca da besta. A Assembleia de Deus convida esse homem para dar aula, para vocês verem como a coisa está extremamente confusa. O comentário diz: a seita adventista do sétimo dia marcou a data da volta de Jesus para o dia 21 de março de 1843.
Como o dia chegou e nada aconteceu, seu líder, Guilherme Miller, refez os cálculos e anunciou que seria em 21 de março de 1844. O dia chegou e nada aconteceu. De onde que ele tirou esse número? Ele tirou esse número de Daniel, capítulo 8, que nós estamos estudando, em que Daniel recebeu uma revelação do anjo, que quando fosse posta a abominação desoladora, que nós sabemos que será posta durante a grande tribulação. O anjo disse que haveriam 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado. Bom, ele pegou essas 2.300 tardes e manhãs e transformou em tempos proféticos, em dias proféticos, e assim ele pegando desde o dia de Daniel, ele veio até esse ano de 1843. Bom, o dia chegou e nada aconteceu, né? Aí nós sabemos também a história, ele abandonou a seita, né? E voltou para a Igreja Batista. Eu não sei se ele fazia parte da Igreja Batista Reformada ou da Igreja Batista Cristã, né? Provavelmente da Igreja Batista Reformada, né? Senão não estava pregando essa heresia. E nós sabemos também que depois disso a seita prosseguiu, por quê? Porque apareceu uma mulher se dizendo profetisa, Ellen White, e que ela deu então um novo rumo para a seita. Antes a seita não era chamada Adventista do Sétimo Dia, mas ela começou a defender que Jesus Cristo voltou sim, que Guilherme Miller acertou, mas errou a forma como Jesus voltou. Ela disse que Guilherme Miller acertou a data, só não disse qual das duas datas, né? Mas ela disse que nessa data, Jesus, na verdade, entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. E é nesse caso, é por isso que nós consideramos ela uma seita. Ela não é uma seita por guardar o sábado. Se quiser, guarde o sábado, o domingo, a segunda. Agora nós vimos que deve guardar a segunda, guarda a segunda-feira. Ou faça como a igreja cristã, como a Assembleia de Deus faz. Nós guardamos os 7 dias da semana. Eu sempre digo que a diferença entre a igreja cristã e a igreja adventista do sétimo dia, a seita, é que é um S. Eles guardam o 7º dia da semana. Nós guardamos os 7 dias da semana. O comentário prossegue. O resultado de todos esses erros causará nos últimos dias uma descrença na volta de Jesus Cristo. O dia se aproximará e os incrédulos apontarão para os erros do passado. Eles vão dizer, olha, eu já ouvi aí um monte de grupo que sempre dizia que Jesus ia voltar, Lutero, Calvino, Adventista do sétimo dia, Testemunha de Jeová, outros e outros e outros. Aqui na Bahia, na década de 40, tinha um homem que ele andava pregando lá numa cidade dizendo, de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Essa heresia se tornou um padrão em muitas igrejas, muitas pessoas pregavam isso. Então, todos esses erros vão causando um descrédito. Aquelas pessoas que estão na igreja, às vezes estão meio lá, meio cá, e Satanás tentando enganá-las, Satanás está jogando esses erros, que esse é o propósito da seita. O propósito das seitas é embaralhar as doutrinas e criar confusão para aquele que não está bem preparado, né? Foi o que Satanás fez com Eva lá no jardim. Ele chegou para Eva e perguntou, foi assim que Deus disse? De nenhuma árvore do jardim comereis? E aí Eva vai começar a responder errado, vai virar uma grande confusão, vai dizer que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, quando Deus havia dito que não podia comer da árvore da vida, vai dizer que não podia tocar. É o mesmo que a serpente está fazendo hoje. Então, esses erros do passado e outros que vão aparecer aí, marcando o ano, o mês, o dia, né, uma data para a volta de Jesus, eu acredito que ninguém conseguirá essa data para a volta de Jesus. Nós temos possibilidades, né? Temos momentos proféticos acontecendo, o templo está perto de ser reconstruído. Isso foi uma autoridade do Sinédrio Judaico que deu uma entrevista
na internet, está lá no site Guia-me, no site evangélico. Esse ano de 2021, eles pediram para retomar o culto do Cordeiro Pascal, sacrificar o Cordeiro Pascal na Páscoa Judaica, que caiu em março. Também o fato deles terem visto uma novilha vermelha sem mancha, como a lei exige, e eles mesmos dizem que essa novilha não aparecia, nenhuma novilha sem mancha há 2000 anos. Esses são alguns exemplos. O grande exemplo deles terem voltado para a terra de Canaã, estarem agora como uma nação forte, uma nação desenvolvida em alguns quesitos. A nação número 1 em tecnologia no mundo hoje é reconhecida como sendo Israel. Todos esses são sinais do fim. A pandemia que nós estamos vivendo, essa apostasia dentro da igreja cristã, a igreja cristã caminhando para a Babilônia apocalíptica, enquanto o Apocalipse diz, nós vamos chegar lá, sai do meio dela, povo meu. Mas essas coisas infelizmente estão acontecendo. Então nós vemos que aquele dia está se aproximando, como diz o autor aos Hebreus. Mas não devemos cair no erro de marcar uma data para a volta de Jesus. Isso não.